Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, todos. Somente quem está triste dê glória a Deus. Graças a Deus. Somente quem está feliz dê glória a Deus. Isso é importante, meus irmãos. Isso é importante. A alegria do povo de Deus. Meus amados irmãos, antes de darmos continuidade com a mensagem, eu quero externar aqui aos irmãos que não foi possível o nosso pastor estar aqui no nosso meio. Acredito que seria um grande prazer para ele estar aqui, mas por força maior o nosso pastor não está. E eu quero aqui dar boas-vindas a todos os irmãos que aqui chegaram, em nome do pastor dessa igreja, porque eu sei que assim estaria no coração dele essa noite, amém? Sentado como estamos, meus irmãos, leremos um texto bíblico que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 18. 1 Tessalonicenses, verso 5, capítulo 5 e o verso 18. Tessalônica, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Tudo que o apóstolo Paulo tinha em mente, não somente eram as coisas boas. Com certeza os irmãos de Tessalônica experimentavam um pouco também das coisas ruins. Fazer a vontade de Deus na nossa vida. Às vezes isso acontece conosco. Escolher a melhor parte para dar glória a Deus, para dar uma culto de ação de graça, para louvar ao Senhor, para cantar ao Senhor, para agradecer a Deus nas orações. E às vezes nós somos muito resistentes a dar graças a Deus quando a situação não nos é favorável. Mas nós temos aqui que o apóstolo Paulo ele já começa com essa recomendação: em tudo vocês devem dar graça. Devem dar graça quando tudo está bem, quando tudo não está bem, quando aqueles planos que eu fiz eu não vejo se concretizar. Eu devo dar graças a Deus. Também, meus irmãos, quando analisamos o texto, nós podemos extrair desse texto o seguinte princípio: agradecer, ter um coração agradecido a Deus, enxergar e entender que elas estão ali. Então, meus irmãos, a gratidão, ela brota de um coração de quem teme e honra a Deus. Amém? Profundamente. Ora, nós estamos felizes, amanhã estamos tristes, hoje estamos fortes, amanhã estamos fracos, e assim a gente vai levando a nossa trajetória, a nossa carreira diante de Deus. E no meio desse percurso existe uma coisinha chamada ansiedade. É aquela coisinha que inquieta você de: será que isso vai acontecer na minha vida? Sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. Agora, somente a igreja, o restante do versículo aí, somente a igreja. Eu não escutei ainda. Para você ir a mim, no tempo e na circunstância dele. Amém? Então, nossa fidelidade a Deus, nossa gratidão a Deus deve ser sempre acompanhada com oração e súplica nas coisas que nos causam ansiedade. Em terceiro aspecto, meus irmãos, vai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando eu tenho esse princípio em mente, eu alimento. Isso é uma obrigação minha e sua, porque é um princípio nas Escrituras revelado, porque Deus é bom, e porque a misericórdia dele dura, a fidelidade dele dura para sempre. E estamos aqui para juntos celebrarmos o culto de vitória da nossa irmã. Foi Deus que nos trouxe pela sua bondade e pela sua fidelidade. Podemos acompanhar quando estamos passando por dificuldades. Hoje ainda pela manhã
no culto da EBD, fizemos a seguinte programação. Quem esteve aqui pela manhã participou e viu. Colocamos um microfone ali no meio desse salão e as pessoas se dirigiam ao microfone e diziam as suas lutas, mas também as suas vitórias. Dizia os problemas que enfrentou e as soluções que Deus deu na vida desse servo de Deus, mas que eles tiveram o coração agradecido em meio às provas. Meus irmãos, Romanos no capítulo 8 e o verso 28, Romanos 8 e 28 diz o seguinte: e sabendo na minha alma uma certeza, tudo que aconteceu comigo e com você durante esse ano foi para o seu bem. Tudo que você precisou derramar lágrimas, sim ou não, irmãos? Ser grato na adversidade é um ato de fé. Porque eu não vou entender o processo, mas eu sei que Deus está acima da situação. Agora, meus irmãos, quando nós temos esse hábito de não murmurar, de não estar perguntando por que Deus fez isso, porque Deus permitiu isso, não era para acontecer isso, a gente traz na nossa vida trevas, porque a gente está se auto-justificando, a gente não quer passar pelo processo que Deus treina os seus filhos. A Bíblia diz que nós temos de ter um estilo de vida, e esse estilo de vida tem que incluir a gratidão desse processo no meu andar, no meu falar, no meu deitar, no meu agir. A Bíblia vai dizer em Colossenses capítulo 3 e o verso 17. Colossenses capítulo 3 e o verso 17, a Bíblia vai começar de novo com aquela expressãozinha que a gente leu no começo. Tudo, em todas, e agora mais uma vez, tudo o que fizerem, sejam em palavras ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele, dando o que, irmãos? Graças a Deus. Quando analisamos o texto, tudo o que fizerem, tudo que está no nosso cotidiano, na nossa vida, na nossa prática diária, seja comer, seja cantar, seja orar, seja chorar, tudo isso que nós estamos envolvidos nessa vida, quando lemos a palavra de Deus, essas coisas têm que ser feitas na nossa vida com ação de graça. Fazer isso dando glórias e graças a Deus, porque também esta é a vontade de Deus. A gratidão transforma pessoas comuns em atos de adoração. A gratidão, ela santifica o crente também no seu cotidiano, quando você tem um coração grato a Deus, porque não tem nada mais desgastante de que você ter uma pessoa ao seu lado somente reclamando, somente murmurando. Parece que você fica também doente. Então, o antídoto para esse estilo de vida é você se apropriar da palavra de Deus, fazer tudo em nome do Senhor e dando graças por meio de Jesus por tudo que você faz, trazendo honra e glória ao nome do Senhor na tua vida, como tu age, como tu faz, como tu organiza, como tu dirige a tua vida, como tu dirige a tua família, como tu dirige o teu ministério, sempre dando graças a Deus. Então, meus irmãos, a Bíblia, por certo, está recheada de exemplos de pessoas que passaram por momentos difíceis, mas que elas se tornaram marcos, o seu memorial, tornaram-se marcos para a igreja deste século. Amém? Jó, quando olhamos Jó, ele perdeu tudo na sua vida. Perdeu família, perdeu bens, perdeu saúde. A Bíblia vai dizer que Jó, no capítulo 1, versículo 20 e 21. Então Jó se levantou
e rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e, ao segredo no final, e adorou. Veja o verso 21. Nu, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. A igreja, vamos dizer com firmeza essa última parte: o Senhor me deu, o Senhor tomou. Glória a Deus. Glória a Deus, porque Ele disse isso no momento de calamidade. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nesta noite, bendito seja o nome do Senhor na vida de cada um dos irmãos. Abram a sua boca, o seu coração. Melhores dias estavam presos, chicoteados, abandonados no cárcere escuro. Mas a Bíblia vai dizer em Atos, capítulo 16, no verso 25, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos, e os outros presos escutavam. Então, meus irmãos, de novo, a necessidade desses dois homens que estavam presos por pregar o Evangelho, por fazer a obra de Deus, eles não estavam murmurando, eles estavam cantando e adorando a Deus. Não vou dar continuidade nessa parte de Paulo, porque os irmãos sabem que o terremoto abalou tudo. Se abriu-se os cadeados, as portas do cárcere, porque Deus entendeu que aqueles dois varões entendiam. A Bíblia diz: então Ana orou e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se delatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. E se analisarmos aqui a história de Ana, vemos o desprezo que Ana passou. Ana era estéril, Ana passava dias chorando depressiva, e Deus contemplou Ana, e ela leva ao menino, fruto do seu pedido a Deus, e ela leva e entrega a Deus voluntariamente. E ela faz essa expressão. Daniel esteve na cova dos leões, meus irmãos, mas o hábito que ele tinha de agradecer a Deus levou ele a tomar essa atitude. Em Daniel capítulo 6, verso 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, e a última parte dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Para entender esse texto aqui, você tem que entender o que estava naquele decreto de morte de todos os judeus. Daniel estava proibido de orar a Deus. Daniel estava proibido de continuar sua rotina. E a Bíblia diz que quando ele recebe essa sentença de morte, ele dobra o joelho, como antes fazia, e dava graças a Deus, com a espada no seu pescoço. Assim podemos dizer. Então, meus irmãos, o que eu posso dizer para encerrar aqui e não ficar tão longo essa mensagem? Eu posso dizer também que o meu maior ícone, o meu maior exemplo, aquele que me inspira, aquele que me dá motivos para estar dizendo a vocês aqui sobre sua fidelidade, ele também deu graças antes da sua morte. E este personagem que vos falo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se ele me deu o exemplo de agradecer a Deus, porque eu, como simplesmente barro, simplesmente homem carnal e mortal, não posso adotar esse estilo de vida. Veja só o que diz Mateus capítulo 26 e o verso 27. Jesus, tomando um cálice e dando graças, dizendo-lhe: bebei
deles todos. E Jesus sabia que essa última noite seria a noite que Deus tinha decretado para a sua sentença, para o plano da morte dele se concretizar. E ele ainda assim deu graças a Deus. Então, meus irmãos, o que eu posso fazer? Como está o nosso estilo de vida hoje? A gente está mais ávido de Deus. Então podemos dizer, irmãos, que apesar das nossas fragilidades e medos, temos de adotar um estilo de gratidão. E por que, irmão Roberto? Porque esta é a vontade de Deus. Que possamos refletir um pouco, meus irmãos, sobre como nós temos nos portado quando atravessamos momentos ruins e bons. Muitos de nós temos o hábito de esquecer de Deus quando tudo vai bem. Outros esquecem de Deus quando entra na adversidade. Mas eu posso dizer a vocês que Jesus, Ele promete estar conosco todos os dias. E porque Ele está comigo todos os dias, o que eu enfrentar daqui até o arrebatamento da igreja, ou até Ele me levar, me chamar antes do arrebatamento da igreja, Ele estará me dando força, estará dando força a vocês, para vocês serem gratos. Amém? Que Deus abençoe essa igreja, que Deus continue derramando a sua graça, a sua força. E também quero externar aqui a gratidão à irmã Ana, e à sua família, que quiseram dar este culto. Isso prova que a irmã tem um coração grato, que a irmã tem devolvido a Deus aquilo que Deus fez por ela. Então Deus abençoe a irmã, Deus abençoe sua família e Deus abençoe a todos os meus irmãos. Amém? Devolvo a palavra para a irmã Edith, diaconisa Edith.